Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Igreja Luterana de Interlagos e a mais um vídeo do projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 10 de julho, vamos estudar os capítulos 33 a 36 de Isaías. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 33, onde nós temos como destaque a aflição e o livramento de Jerusalém. Na tradução Nova Almeida atualizada, nós lemos assim: Ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto os povos fogem, quando tu te ergues as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberão palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados, como se queima cal, como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. E este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Este é o capítulo 33, que fala da intervenção de Deus. E neste capítulo ocorrem muitas mudanças de narrador e de tom. O destruidor do versículo 1 não é identificado. Os versículos 2 a 4 são uma oração, os 5 e 6 um hino, e do 7 ao 9 um lamento que pode aplicar-se a muitas épocas, inclusive a de Isaías. Somente aqueles que vivem pela fé em Deus permanecem firmes em circunstâncias como estas. Mais uma vez, vislumbramos o Rei futuro na visão gloriosa descrita nos versículos 17 a 24. Deus nunca abandona os seus,
A cidade defendida por ele é inatingível. Onde Deus é rei, tudo está seguro, todos estão bem cuidados, os pecados estão perdoados, não há doença. Então o negócio é a gente viver no reino de Deus, né? Porque este é um bom negócio, né? Falando de uma forma simplificada, nada melhor do que confiar em Deus, porque em seu reino há paz. No reino de Deus não há balbúrdia, não há distúrbio, não há destruição, não há mais aflição. E vamos ao capítulo 34, onde o destaque é a indignação de Deus contra as nações. Vamos juntos. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo ela desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue, de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração. Ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar, a coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Este é o capítulo 34, que fala sobre o juízo sobre as nações. Um dia Deus vingaria o mal feito contra o seu povo. Edom, o inimigo por excelência, foi escolhido como exemplo. A destruição é total e terrível. A terra se transforma num grande deserto. E assim nós percebemos que Deus fará justiça para o seu povo. Os edomitas, depois eles vão ser citados em um outro profeta, o profeta Obadias, falará a respeito do que Deus fará com os edomitas, porque além deles serem um povo contrário ao povo de Deus, eles ficavam muitas vezes zombando dos israelitas quando eles foram pegos no cativeiro assírio e depois no cativeiro babilônio. E assim nós percebemos que Deus, ele é o Deus de justiça. Ele está vendo quem está zombando, quem está rindo do seu povo, e lá na frente as contas são acertadas.
Vamos ao capítulo 35, onde nós temos como destaque a felicidade na Sião futura. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá, como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Este é o capítulo 35 que fala a respeito da salvação para o povo de Deus. A seriedade profética dá lugar ao lirismo poético, num acentuado contraste com os horrores do capítulo 34. Em lugar de destruição, recriação. Deus vem vindo para levar o seu povo para casa por um caminho seguro. À sua vista, tudo se transforma. O deserto seco e sem vida exulta de alegria e se torna um paraíso com muitos riachos, árvores frondosas e um tapete de flores. A cura e plenitude, alegria e louvor, quando o povo de Deus retorna a Sião. Portanto, esta esperança, este consolo são certos. Isaías não tem dúvida de que toda essa transformação ocorrerá pelas mãos do Senhor, que vem para fazer não apenas justiça, não apenas para julgar aqueles que são ímpios, mas para trazer alento, para trazer vida e vida em abundância àqueles que creem. Por isso que ele fala tanto numa linguagem poética, numa linguagem do lirismo, fala dos campos, dos animais, das flores, porque é onde há vida. E o nosso Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte. E finalizamos o último capítulo de hoje, com o capítulo 36, onde nós temos um relato que nós já vimos em 2 Reis e um relato que nós já vimos em 2 Crônicas, que é Senaqueribe invadindo Judá e Rabsaque afrontando Ezequias e o Senhor. Mas como nós lemos os outros, vamos ler novamente e depois rapidamente vamos passar para a última parte. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu
dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: não lhes respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. Depois das profecias dos capítulos 1 a 35, estes 3 próximos capítulos, 36, 37 e 38, são um simples registro histórico. Há um relato quase idêntico, segundo Reis, como eu disse, sendo que as principais diferenças são o fato de Isaías não mencionar que no início Ezequias se submeteu a Senaqueribe, e a inclusão do poema de Ezequias. E assim, nós vemos que há essa ameaça do assírio Rabsaqué, afrontando Ezequias e Deus, mas depois ele fatalmente iria pagar muito alto por ter afrontado o Senhor dos Exércitos. Retomando os ensinamentos, mais uma vez precisamos lembrar que devemos confiar apenas em Deus, e em Deus nós temos paz. Mesmo quando nós estamos diante de conflitos, de problemas, de sofrimentos e de aflições, Deus nos traz paz, porque Ele nos mostra o seu caminho. E Ele nos diz que haverá um tempo em que não haverá mais aflições e sofrimentos. Deus fará justiça, e Ele fazer justiça implica em condenar e julgar os ímpios, mas também em trazer restauração e transformação para todos aqueles que creem nele. Podemos confiar em Deus, podemos confiar nas profecias de Isaías, que não se cumpriram apenas no tempo de Isaías, que não se cumpriram apenas depois, mas que se cumprirão de forma efetiva no retorno de Cristo. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.